Vamos lá então, pessoal, vamos continuando. Agora vamos ver mais um princípio. Vamos colocar aí na tela para vocês o princípio da correlação. Princípio da correlação que significa o seguinte, leia comigo. É a norma que obriga o julgador a guardar respeito ao fato descrito na denúncia ou na queixa, dele não se afastando quando da prolação da decisão, tá? Esse princípio da correlação, pessoal, tem a ver com aquela correlação entre a acusação e a sentença, não é? Essa correlação ela é muito importante, por quê? Porque nós não podemos ter nenhuma sentença extra petita, não é? Nem uma sentença que seja ultra petita ou até mesmo citra ou infra petita, o que significa que a sentença tem que corresponder ao fato descrito na denúncia. Então, o julgador ele deve se ater ao fato descrito na denúncia na hora da prolação da sentença. Isso é muito importante. Vamos especificar um pouquinho mais isso. Leia comigo. No que diz respeito à causa de pedir, o princípio da correlação constitui garantia do réu. É que os fatos narrados pelo acusador, pelo Ministério Público, constituirão, ao longo do processo, os únicos fatos dos quais o acusado poderá e deverá se defender. Tá? Então, a inobservância do princípio da correlação, considerando fatos não narrados pela acusação ou pela defesa, surpreenderia de modo inaceitável as partes, impedindo-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa. Então, esse princípio da correlação, ele é muito importante justamente por quê? Porque o réu, você já ouviu falar isso muitas vezes, o réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação, não é, do artigo que o promotor colocou ali na denúncia, tá certo? Portanto, o juiz, ele até pode dar ao fato uma configuração diversa daquela descrita na denúncia, não é? Por quê? Porque ele vai se ater aos fatos. Então, o que ele vai dar aos fatos? Uma capitulação diversa daquela capitulação que está descrita na denúncia. Então, por exemplo, o promotor ofereceu uma denúncia imputando um crime de estelionato e ele coloca lá artigo 171 na denúncia. O juiz pode entender que é um furto mediante fraude, que é muito parecido com estelionato, desde que, obviamente, o juiz se atenha aos fatos, hein, pessoal? Por quê? Porque o artigo 383 do Código de Processo Penal, ele diz que o juiz poderá dar ao fato uma capitulação jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. Não é que o juiz está mudando o fato, o juiz está mudando a capitulação que foi dada. Então, ele pode, é uma exceção aí. Mas, de resto, ele tem que guardar relação com os fatos mencionados na denúncia. Então, a sentença, ela tem que ser, ela tem que ter correlação com os fatos mencionados na peça acusatória. A inobservância, como nós colocamos aí no último parágrafo desse princípio da correlação, não é? Ele surpreenderia de modo inaceitável as partes. Por quê? Porque o juiz ele vai estar julgando fora do que foi pedido, ou além do que foi pedido, ou a menos do que foi pedido, ou fora do que foi pedido. Isso não pode acontecer. Perfeito? Por quê? Repito mais uma vez, o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, tá? Vamos seguindo. E o princípio da correlação entre a imputação e a sentença também é conhecido pelo brocardo jurídico ne et iudex ultra petita partium, o que se traduz no dever de observância pelo juiz, não é? No dever do juiz guardar respeito ao que foi pedido na peça inicial acusatória e que será concedido na sentença, sob pena de vício decisório. Então, ele tem que guardar aí um respeito ao que foi pedido na peça acusatória, observando exatamente aquilo que ele coloca na sentença, ou seja, ele vai colocar na sentença aquilo que foi pedido na peça acusatória, nem mais e nem menos, tá bom? E nem fora do que foi pedido. Então, nestes casos, nós temos o chamado princípio da correlação entre a acusação
e sentença. Perfeito? E aí o juiz, portanto, ele até poderá, e numa outra oportunidade, nós vamos estudar, quando falarmos de sentença, daí nós vamos estudar a emendatio libelli e a mutatio libelli. Então aí nós trabalharemos com essas duas hipóteses, não é? Mas vamos lembrar o princípio da correlação. O princípio da correlação é importantíssimo, porque o réu se defende dos fatos. Então o juiz não pode pegá-lo de surpresa lá na sentença, nem tampouco a acusação, porque a acusação está contando que o juiz vá decidir de acordo com o fato que foi imputado na peça acusatória. Perfeito? Vamos seguir, pessoal? Vamos para o princípio da iniciativa das partes. Bom, ele é uma decorrência, esse princípio, da inércia da jurisdição. Vejam, porque o juiz, ele é inerte, no sentido de que ele precisa ser provocado para agir. Tá bom? Então, no princípio da inércia da jurisdição, a jurisdição ela não se movimenta por si só. Alguém precisa provocá-la. Então, nós vimos que o juiz ele precisa ficar equidistante das partes. Ele não pode participar do processo no sentido de produzir provas, etc. Nós já conversamos muito sobre isso, porque o Brasil adota o sistema acusatório. E num sistema acusatório puro, o juiz não pode interferir na produção de provas. O juiz ele fica como espectador daquilo que as partes produzem e ele julga de acordo com o que foi produzido, de acordo com o que ele foi provocado. Ele não pode, então, se nós adotássemos um sistema acusatório puro, o juiz não poderia ter qualquer iniciativa. A iniciativa de quem é? A iniciativa é das partes. Então, vamos ler aí comigo. A jurisdição é, como visto, inerte. Perfeito, o princípio da inércia da jurisdição. Se os órgãos jurisdicionais não agem de ofício, né? Nós vimos até esse princípio, esse brocar do latino, ne procedat iudex ex officio, tá? O juiz não pode proceder de ofício. É necessário um ato externo para que tenha início o processo, porque nemo iudex sine actore, não há processo, né, sem autor. O processo somente se instaura mediante iniciativa de uma das partes, não cabendo ao juiz, ex officio, de ofício, por vontade própria, dar início à marcha processual. Então, a formação do processo se dá mediante o exercício do direito de ação. O próprio nome, né, pessoal? Se a gente fala direito de ação, veja, de ação é o direito de agir, não é? De ação, de iniciar, de movimentar a máquina processual, máquina no sentido figurativo, a máquina judiciária, a máquina processual. Então, portanto, este princípio da iniciativa das partes, ele é bastante interessante. Obviamente que no processo penal, muitas vezes há uma mitigação, um abrandamento desse princípio, mas ele deve ser seguido. Por quê? Porque senão o juiz vira ele a parte, tá certo? E aí ele passa, então, a fazer a coisa conforme lhe convém. E aí não é o caso. As partes é que devem movimentar toda a máquina, todo o processo, e, portanto, só há jurisdição se houver iniciativa das partes. Por quê? Porque ela é inerte. O juiz é inerte, né? No sentido de que ele só pode agir se provocado. Tem que ser assim mesmo. Até para que não haja suspeição, nem qualquer tipo de impedimento que o faça agir por conta própria. Perfeito, pessoal? E mais, hein? Vamos colocar aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. E mais, hein? Nesse sentido, leia aí comigo. Cabe à parte a atribuição de provocar a atuação da função jurisdicional, tá bom? Então, a parte é que deve provocar a atuação da função jurisdicional, uma vez que os órgãos incumbidos de prestá-la devem ser inertes, tanto no cível quanto no crime, tá bom? Então, esse princípio, como eu falei, muitos princípios nós estamos vendo aqui da jurisdição, pessoal, até bom, porque serve tanto para o processo civil quanto para o processo penal. Tá? E a decorrência disso é a regra da impossibilidade do juiz tomar providências que superem ou sejam estranhas ao limite do pedido. O juiz não pode tomar providências e julgar a mais do que foi
pedido. A gente até já falou com relação ao princípio da correlação. Então vejam que todos os princípios eles se ligam, porque ao dar iniciativa ao processo, a parte, não é que vamos imaginar o Ministério Público no crime, na maioria dos casos, ou o particular numa ação penal privada, ou a vítima numa ação penal privada, mas vamos pensar no Ministério Público, ele atua, ele dá a iniciativa do processo e ele acusa com base em fatos. O juiz, portanto, tem que se ater àqueles fatos, princípio da correlação, e o juiz só pode julgar porque aqueles fatos lhe foram trazidos por uma parte, ou seja, o princípio da iniciativa das partes. E ele não pode agir de ofício, ou seja, ele não pode iniciar a marcha processual. O juiz tem que aguardar a iniciativa das partes. Perfeito? E ainda, né, este princípio, ele tem fundamento na adoção do processo acusatório. Olha que interessante, aquilo que nós estávamos falando, né? Em contraponto ao processo inquisitivo, no qual há nítida separação das funções de julgar, acusar e defender. Tá, pessoal? Então, por que nós falamos isso? Porque, às vezes, a gente assiste o quê? O juiz que quer fazer tudo. Não é? Ele mesmo acusa, ele mesmo julga, ele mesmo executa, ou seja, ele mesmo investiga. Isso não existe num sistema acusatório. Num sistema acusatório, a separação das partes e do magistrado é absoluta. Tá certo? Então, se nós adotamos um sistema acusatório, um processo acusatório puro, que é o que o Código de Processo Penal fala, embora o Supremo, ao analisar aquelas ações diretas de inconstitucionalidade que foram promovidas contra o pacote anticrime, a lei anticrime, lá em 2019, começo de 2020, muito embora o Supremo tenha mitigado isso daí, dizendo que tudo bem, adotamos o sistema acusatório, mas o juiz pode complementar ali a prova na busca da verdade real, etc, etc, coisa que já conversamos em outra oportunidade e eu particularmente não acho mais adequado, não concordo. Tá bom? Mas é o que temos aí, é o que está aí. Portanto, esse princípio de iniciativa, ele tem, obviamente, uma ligação muito forte com o sistema acusatório, onde há separação de funções de julgar, o juiz julga, acusar, o Ministério Público acusa, defender, o advogado defende. Tá bom? E nesta linha, tá? O artigo 3º letrado do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964, veja só, que ele fala do sistema acusatório. O que é que o Supremo decidiu? O processo penal tem estrutura acusatória, porque o artigo 3º letra A fala isso. O artigo 3º letra A, ele fala do sistema acusatório. Ele fala, o Brasil adota o sistema acusatório, sendo vedado ao juiz qualquer iniciativa. Está no artigo 3º letra A. Só que por conta das ações, olha, as ações estão aqui no finalzinho da tela. ADI 6298, 6299, 6.300, 6.305, relator ministro Luiz Fux. Foram julgadas em 2023, embora propostas em 2020, comecinho em 2020. Não é? E aí, como é que o Supremo decidiu? Ele falou, tem um sistema acusatório peronomútil, não é? Peronomútil. O processo penal tem estrutura acusatória, podendo o juiz pontualmente, nos limites legalmente autorizados, determinar a realização de diligências suplementares para o fim de dirimir dúvidas sobre questão relevante para o julgamento da causa, ou seja, o juiz pode se meter na produção de prova, então nós não temos um sistema acusatório puro, tá certo? Portanto, o Supremo, ele acochambrou, aí com todo respeito, acochambrou o princípio, acochambrou o sistema acusatório e diz o seguinte, olha, tem estrutura acusatória, mas o juiz pontualmente, não é? Nos limites autorizados, ou seja, o Código de Processo Penal autoriza o juiz a se meter na prova, tá certo? Então, enfim, estamos aí. É isso que temos hoje, tá? Portanto, o sistema acusatório está um pouco capenga aqui no Brasil, tá certo? E aí é o que eu falo, portanto, aqui para a gente fechar esse princípio da iniciativa das partes, eu ponho aí que esse princípio pode sofrer mitigações excepcionais, aí tudo bem, aí não é nenhum problema,
no caso das medidas urgentes, ou seja, decretação de busca e apreensão, concessão de habeas corpus, decretação de medidas assecuratórias. Aí, evidentemente, o pronunciamento do juiz se dá, como nós colocamos aí, inaudita altera pars, ou seja, sem ouvir a parte contrária, né, sob pena de prejuízo à própria efetividade do processo. Aí tudo bem, às vezes são medidas cautelares, são medidas de urgência, não dá tempo de ouvir a parte contrária, o juiz acaba ele mesmo tomando ali a iniciativa. Mas mesmo assim, né, ainda há uma certa iniciativa das partes. Certo, pessoal? Vamos seguir então? Vamos para o princípio da indeclinabilidade. Então, segundo esse princípio, o juiz não pode recusar-se a dar a prestação jurisdicional quando provocado. Trata-se de uma decorrência lógica do princípio da inafastabilidade da jurisdição, de sorte que o juiz, que está regularmente investido no cargo, vimos lá o princípio da investidura, e competente para a hipótese, ele tem que ter a jurisdição que lhe foi dada, ele é competente para a hipótese, ele não pode negar jurisdição. Ele não pode subtrair-se ao exercício do seu competente dever de julgar. Isso é importante, tá, pessoal? Isso é importante. O juiz não pode se furtar, recusar-se a dar a prestação jurisdicional quando provocado. Obviamente, desde que ele esteja regularmente investido nas suas funções e desde que ele seja competente para aquela hipótese, tá bom? Então, nesses casos, nós temos aí o juiz sendo a pessoa competente, não podendo se recusar a dar o seu provimento. E, portanto, a gente fala num princípio, né, da vedação do non liquid, o que significa, uma vez provocada a jurisdição, a decisão deve ser proferida, tá bom? De qualquer maneira, mas o juiz tem que dar o provimento jurisdicional. Por isso a gente fala o non liquid. Tá? E nós temos aí uma decorrência desse princípio, o próximo, que é o da inafastabilidade. E aí, portanto, o juiz não pode, né, em declinabilidade, ele não pode se furtar a dar a prestação jurisdicional e também não se pode excluir, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Então, vejam que os dois princípios aí andam de mãos dadas, né? O juiz não pode se furtar a decidir e a lei não pode afastar, não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Tá bom? Nós temos ali esse princípio no artigo 5º, no inciso 35 da Constituição. Portanto, nenhum dispositivo legal pode impedir a pessoa de buscar o judiciário. Se houver um dispositivo dessa natureza, ele é inconstitucional, tá bom? Qualquer dispositivo legal que venha a impedir, nós falamos aí o jurisdicionado, de se socorrer do Poder Judiciário, será flagrantemente inconstitucional. O Judiciário que vai dar a última palavra. Perfeito? O princípio da inafastabilidade da jurisdição, tá? E, por fim, não é? Nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição. Então, esse já é o nosso conhecido, princípio do duplo grau de jurisdição, também conhecido como princípio do controle hierárquico, é o princípio segundo o qual as decisões judiciais podem ser revistas por órgãos jurisdicionais de grau superior por meio da interposição dos recursos. Então, vejam, na verdade, o princípio do duplo grau de jurisdição, ele não é um princípio explícito na Constituição Federal, ele é um princípio implícito na Constituição Federal, na medida em que a Constituição Federal traz ali o devido processo legal e, portanto, o duplo grau de jurisdição se insere num devido processo legal, porque é próprio de um devido processo legal a possibilidade de buscarmos um novo provimento, um outro provimento jurisdicional sobre a questão que já foi decidida e com a qual nós não concordamos. Então, nós interpomos o recurso justamente para buscar um novo provimento de um órgão jurisdicional superior. Isso não está previsto expressamente na nossa Constituição, mas é um princípio implícito no próprio devido processo legal. E alguns falam que também, como a Constituição traçou uma estrutura ali para o Poder Judiciário,
não é, em hierarquia, ele também, ao ter colocado o Poder Judiciário hierarquizado na Constituição, também teria admitido o princípio do duplo grau de jurisdição. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vimos aí os princípios da jurisdição e nós vamos ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. Nos vemos em outra oportunidade.